Este vídeo faz um contraponto aos programas 23 e 25 do podcast Acredite Se Quiser, relativo à Noite Oficial dos OVNIs, de 19 de maio de 1986, quando os radares do Centro Integrado de Defesa Aérea, o SINDACTA, ficaram saturados com dezenas de pontos nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, ocasionando o acionamento de caças da Força Aérea para tentar identificar os plots visualizados, devido a possíveis riscos ao tráfego aéreo. O programa 23 começa com afirmações tão impactantes quanto exageradas. Diz que a Noite Oficial dos OVNIs foi o evento ufológico com o maior número de testemunhas da história mundial, e que nenhum caso ufológico teve tanto envolvimento de caças quanto esse. Parecem haver se esquecido do famosíssimo incidente de Washington de 1952, no qual controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos observaram diversos pontos nos radares da capital do país. Testemunhas relataram luzes no céu, e pelo menos 7 caças decolaram com a missão de interceptar os OVNIs em diferentes ocasiões do mês de julho. Um na madrugada do dia 20, 2 na noite de 26, 3 na madrugada do dia 27 e 1 na noite do dia 29. O capitão aviador Edward James Ruppelt investigou o episódio enquanto diretor do projeto Livro Azul e descreveu os acontecimentos num livro que publicou em 1956, The Report on Unidentified Flying Objects, publicado no Brasil com o título de Discos Voadores, Relatório sobre Objetos Aéreos Não Identificados, no qual este resumo é baseado. Em seguida são comentados alguns incidentes de natureza eletromagnética supostamente provocados pelos OVNIs, como a falha do motor de um carro em São José do Rio Preto, blackouts nas cidades de Guaratinguetá e Jundiaí, e interferências em aparelhos de televisão no Rio de Janeiro. O problema é que não são fornecidas quaisquer evidências disso. Não são dados nomes de testemunhas. Não se apresentam notícias de tais ocorrências nos jornais da época. Nem se conhecem laudos das companhias de energia elétrica daquele tempo acerca de falhas nos geradores ou nas linhas de transmissão. A estilista Sônia Grumbach, por exemplo, assistiu, por volta das 19 horas de 19 de maio de 1986, à estranha movimentação de uma luz pontiforme da janela do apartamento em que morava na Barra da Tijuca, na capital fluminense. Mas em entrevista ao Jornal do Brasil reportando o fenômeno, publicada na edição de 22 de maio, não citou nenhuma interferência no televisor. É feita ainda referência ao tenente-coronel Osiris Silva, um dos fundadores da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, e uma das mais notórias testemunhas dos OVNIs de 19 de maio. Por uma gafe, no entanto, é dito que o engenheiro aeronáutico, ex-presidente da Petrobras e da Varig, referido como uma figura extremamente respeitada dentro e fora do Brasil, já era falecido. Temos a satisfação de comunicar, contudo, que esse ícone brasileiro segue vivo e ativo, com 93 anos até o momento da gravação deste vídeo. No segundo programa, é questionado por que o áudio do voo do capitão aviador Júlio César Rosenberg, código de chamada Jaguar 107, nunca foi liberado. Essa resposta já foi dada a nós desde 22 de dezembro de 2018, pelo controlador de voo Sérgio Mota da Silva, uma das principais testemunhas da Noite Oficial dos OVNIs, o qual explicou que as fitas de gravação costumavam ser apagadas e reutilizadas, por falta de fitas de reposição. Nas palavras dele. Agora, respondendo à tua dúvida com relação à fita do último piloto de caça, o que deve ter acontecido foi o seguinte: por norma do Comando da Aeronáutica, que não sei qual seria agora em função de novos equipamentos de gravação que usam estado sólido, pode ter acontecido o que se fazia normal no passado. No passado, quando havia uma ocorrência envolvendo um piloto, um controlador, aquele rolo inteiro da gravação era retirado, posto em arquivo separado. Dali se fazia uma cópia cassete do trecho da ocorrência, e normalmente essa cópia tem uma qualidade inferior à fita original, por pior que a original seja. E essa fita cassete pequena é que era utilizada durante o processo investigativo. Se houvesse dúvidas, fosse necessário,
A comissão do inquérito solicitava a fita original e com essa fita original em mãos ela era colocada num gravador RACAL na audiência, reproduzido, e o pessoal perito, outro controlador que tivesse um bom ouvido também para aquilo, até o próprio envolvido não era usado para isso, nunca o envolvido, sempre um outro controlador, que não fosse até muitas vezes conhecido do envolvido, para evitar contaminação. E esse cara ia participar. Como havia, e era uma coisa normal, escassez de fitas, os estoques de fita eram reduzidos, a norma mandava que após 30 dias de utilização de uma fita, não tendo havido nenhuma ocorrência significativa dentro daquele período, que a fita fosse apagada e reposta para utilização, para regravação. Para você ter uma ideia, eu tinha um acervo à disposição de cerca de 40 fitas para utilizar no equipamento RACAL lá de São José dos Campos. Então, você tinha a fita lá usando, a fita rodava e tal, quando rodava 24 horas. Chegava 24 horas depois, tirava-se aquela fita, colocava-se uma outra. O RACAL tinha dois suítes de gravação, um principal e um secundário. O principal estava gravando, quando a fita chegava no final, automaticamente o gravador transferia o processo de gravação para o segundo switch. Aí o técnico chegava, tirava a fita do primeiro, botava uma reserva lá em cima e deixava. 24 horas depois o secundário desativava e o principal começava a gravar de novo. E assim funcionava. Então, era aquela situação. Se houvesse 3 ou 4 ocorrências num mês, haveria menos 3 ou 4 fitas do estoque à disposição. Imagina o resultado depois de um tempo. A fita ficando velha, a fita ficando gasta, a fita mastigada, a fita com dano. Você corta a fita, emenda a fita. E pode ter acontecido que no caso dele, já até pela baixa qualidade que você ouve na gravação, que no setor onde ele estava, ou a aeronave dele, a gravação de bordo da aeronave, ou a gravação lá da Defesa Aérea, o pessoal tirou a cópia cassete, agregou fez juntada lá aos autos, a investigação, e a fita original do RACAL acabou, depois de um tempo, sendo reposta de volta no acervo para poder gerar. Então ela girou dentro da sequência e foi apagada a ocorrência. Embora exista uma outra norma também que avisa que, dependendo da situação, se houver acidente com mortes, ou houver suspeita de crime, qualquer coisa do gênero, a fita fica definitivamente fora do estoque para gravação e ela é preservada para futuras investigações ou até que a autoridade responsável pelo inquérito ou um juiz determine então que aquelas provas sejam destruídas. Mas a coisa é bem mais complicada, é falta de material mesmo, infelizmente. É divulgado, na sequência, que os OVNIs perseguidos pelo capitão aviador Armindo Souza Viriato de Freitas haveriam se afastado do caça 2 vezes em Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som, o que seria um indicativo de tecnologia não humana ou extraterrestre, visto ser essa velocidade inatingível até hoje, mesmo para os aviões de combate mais avançados. O que não é divulgado é que essa estimativa do piloto é baseada unicamente em impressões pessoais dele, não possuindo qualquer respaldo técnico, pois, segundo o major aviador Ney Antunes Cerqueira, que participou da operação de rastreamento no Sindacta, os contatos não puderam ter as velocidades determinadas com precisão, dada a limitação técnica do equipamento de radar. Finalmente, é falado que repórteres conseguiram fotografar os OVNIs no dia 20 de maio. Porém, na verdade, essas imagens foram obtidas pelo fotógrafo Ademir Brito, do jornal Vale Paraibano, no dia 23 de maio, conforme expresso na edição do jornal do dia 24. A Noite Oficial dos OVNIs constitui episódio dos mais interessantes na casuística ovniológica brasileira, porque envolveu observações de militares da aeronáutica com qualificação técnica e ações diretas por parte da Força Aérea. Justamente por isso, é um dos eventos mais conhecidos e estudados. Lamentavelmente, os programas do podcast aqui analisados tiveram uma abordagem pouco cuidadosa do acontecimento, estando recheados de informações deturpadas e errôneas, o que só contribui para a disseminação e perpetuação de boatos. A Noite Oficial trata-se de um caso complexo, que
que não pode nem deve ser investigado de maneira incompleta e superficial, muito menos irresponsável. A presente crítica foi feita com o objetivo de desmistificar histórias fantasiosas surgidas acerca dessa noite, as quais vêm ganhando foros de verdade e prestam desserviço à sociedade, gerando equívocos e teses conspiracionistas. Querer defender a validade da hipótese extraterrestre com base em manobras impossíveis para a nossa tecnologia conhecida, ou a partir de outras características, tais como tamanho ou velocidade, é, no mínimo, imprudente. Certamente não constitui evidência convincente do ponto de vista científico.